Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do República de Ideias, o podcast do Ateliê de Humanidades. Hoje a gente tem aqui dois convidados muito especiais. Estamos aqui acompanhados do Carlos Sávio Gomes Teixeira, doutor em Ciência Política da Universidade de São Paulo, professor associado da Universidade Federal Fluminense. Boa noite, Carlos. Boa noite, Lucas. Boa noite, André. Boa noite, Thiago, meu parceiro. E também estamos aqui acompanhados do Tiago Medeiros, doutor em Filosofia pela Universidade Federal da Bahia e professor do Instituto Federal da Bahia. Fala, Tiago. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sávio, amigos. Obrigado pela oportunidade. E também, como sempre, estou aqui acompanhado do André Magnelli. Fala, André. Fala, pessoal. Tudo bem? Vamos lá, vamos ter uma excelente conversa hoje. Então, hoje a gente se reúne graças a um artigo que Carlos e Tiago escreveram juntos, um artigo intitulado A Igualdade como Problema e a Grandeza como Solução, que saiu na revista do IHGB em 2022, no ano passado. Se vocês quiserem procurar o artigo para depois ler, ou de repente para ler antes de escutar, está disponível, só vocês procurarem aí A Igualdade como Problema, a Grandeza como Solução. E nós chamamos, então, o Carlos e o Tiago para conversar um pouco sobre esse artigo, falar um pouco dessa temática que está aí bem atada a problemas contemporâneos da filosofia política e também está muito vinculada a tópicos que a gente costuma discutir no Ateliê de Humanidade. Então, antes da gente tratar do assunto propriamente dito, eu queria ouvir um pouco mais de você, Carlos, e você, Tiago, sobre como esse artigo veio aparecer. Como foi o processo aí de gestação e de escrita desse artigo? O que tem a ver assim, os temas com os projetos de pesquisa de vocês e o que vocês têm pensado? Fiquem à vontade. Vou começar então, Thiago, pela ordem alfabética. Bem, Thiago e eu nos conhecemos quase já uma década, mais ou menos, né? Um pouco menos, talvez. Eu tive a oportunidade, o prazer de acompanhar, né, a formação do Tiago. Ele fez um mestrado em filosofia também na Universidade Federal da Bahia, e eu li o trabalho dele, que se tornou livro depois. Ele pode falar um pouco também sobre isso. E, ato contínuo, ele deu continuidade a essa pesquisa, alargando ela, avançando, e fez uma tese de doutorado que eu considero uma das melhores teses de doutorado em filosofia escrita no Brasil nos últimos anos, sem nenhum favor a ele, por causa disso. Quem tiver a oportunidade de lê-la vai comprovar. E dessa aproximação a gente criou uma parceria, né, de intelectual e de visão a respeito dos grandes temas do pensamento contemporâneo, que eu colocaria dentro de um grande tema que é a crise da razão progressista e um esforço de pensar uma outra razão progressista. Quer dizer, eu e Tiago, acho que ele concorda com isso, nos inserimos dentro dessa tradição do pensamento progressista de maneira geral, né? Mas com o artigo prova cabal disso, né? Com muitas críticas ao leitmotiv hegemônico desse pensamento, e propondo apresentar justamente caminhos, né, alternativas aos problemas identificados nesse grande edifício, né, da chamada razão progressista. E, inclusive, aproveitar aqui o podcast para anunciar que esse artigo integra um projeto meu e do Tiago de um livro sobre essa temática geral, né, da alternativa à crise da razão progressista, com mais 4 artigos que a gente escreveu juntos. Esse já está publicado, tem um outro também sobre a consciência institucional brasileira, também já publicado, um outro sobre o problema do identitarismo e o pensamento de esquerda, o pensamento progressista contemporâneo, também já publicado em livro, que vai sair agora, proximamente, numa revista. Um outro artigo que nós estamos concluindo sobre desconstrucionismo e construtivismo, quer dizer, o desconstrucionismo como uma parte do problema dessa razão progressista e o construtivismo como uma alternativa ao problema do desconstrucionismo, as suas inconsequências e tal. E um último artigo fazendo, na verdade, uma dimensão mais propositiva, né, uma agenda
propositiva em termos de enfrentamento dos problemas que identificamos nesse conjunto de artigos. Então, é nesse âmbito dessa parceria, né, que nós pensamos esse artigo que vamos conversar com ele agora. Não é isso, Thiago? É isso aí. Eu não acrescentaria nada do ponto de vista do histórico, né? Apenas do ponto de vista do conteúdo, essa expressão que o Carlos usa, crise da razão progressista, ela informa um pouco os dados do que estão nesse artigo que nós publicamos e que é objeto de nossa conversa hoje, sobretudo no que diz respeito ao problema da igualdade enquanto o valor supremo do pensamento progressista. Então, a ideia é tentar esquadrinhar quais valores substitutos e possivelmente até valores mais robustos e factíveis pudessem representar o horizonte do temperamento e da atividade intelectual realmente progressista. Então é por aí. Vamos ver se a gente destrincha um pouco mais. Tá certo. Então aí já temos muito mais material para a gente encontrar, para vocês lerem, se estiverem interessados, os ouvintes e as ouvintes. Então vamos entrar na questão, né? O título já diz muito, né? O problema desse texto, o problema dessa reflexão, né? Colocando em termos aí mais amplos desses outros textos que vocês têm produzido, dos livros e dessa reflexão, o problema é a igualdade. Certo? O problema, na verdade, é o lugar da igualdade na filosofia política contemporânea, em particular no pensamento progressista. E nesse artigo vocês já começam, né, então, propondo esse problema, primeiro afirmando, né, o lugar da igualdade na tradição política progressista e identificando aí duas grandes correntes, que seriam as duas grandes alternativas da vida política moderna. De um lado o liberalismo, de outro o socialismo, cada qual com a sua relação própria específica com a igualdade e cada qual também com seus obstáculos, seus reveses e suas contradições na tentativa de defender e concretizar esse ideal de igualdade. Então, começando por aí, o que há de problemático na igualdade, que é algo que nos parece, para a nossa sensibilidade contemporânea moderna, tão atraente, né? Algo que eu diria que como vocês mesmos propõem, algo que atravessa o espectro político da direita até a esquerda, a ideia de igualdade. Eu diria que hoje o desiderato principal do problema da igualdade, tanto do ponto de vista intelectual como do ponto de vista político, é a sonegação no debate público mundial, mas o Brasil é um laboratório muito privilegiado disso, da ideia de transformação. Por incrível que pareça, quer dizer, a ideia que está ausente hoje no debate contemporâneo é a ideia de transformação. Claro, tem uma série de razões para isso, né? Mas na nossa conversa aqui, eu acho que é importante ligar esse estado mental, por assim dizer, ao problema da igualdade, né? Quer dizer, e aí eu acho que tem dois aspectos, né, que são importantes serem destacados. O primeiro deles é que a igualdade deve ser compreendida como meio e não como fim. Acho que essa é uma premissa do nosso texto. E uma outra questão relacionada a essa é que a tradição que mais abraçou o ideal da igualdade, que é a tradição de esquerda, a tradição progressista, e dentro dela a tradição marxista, né, desenvolveu uma noção de igualdade atrelada àquilo que nós, no texto, classificamos como um criticismo negacionista, né, de tino extremamente negativista e pouco propositivo, né? Quer dizer, esse criticismo ele se caracteriza no desenvolvimento do pensamento moderno e contemporâneo, mas especialmente no pensamento contemporâneo, há uma atividade intelectual e política que se desonera da tarefa fundamental de apresentar a alternativa. Não a alternativa abstrata, longínqua,
mas a alternativa que começa nos próximos passos, quer dizer, na capacidade de decompor os problemas que impedem, por exemplo, uma maior igualdade, ou dizer, o advento da desigualdade, né, que é um par, né, igualdade e desigualdade, e o enfrentamento dela, do ponto de vista principalmente institucional. Esse é um outro atributo do nosso artigo, a gente provavelmente falaremos dele mais à frente, né, que é justamente a última parte, o chamado institucionalismo transformador. Então, esse capítulo, né, da história intelectual mundial, mas principalmente do Ocidente, nos últimos 250 anos, mais ou menos, marca de forma muito ativa essa relação entre a noção de igualdade e a incapacidade de processar os meios intelectuais e políticos com que traduzir a noção de igualdade na transformação real das sociedades, no enfrentamento concreto dos problemas concretos que atingem a maioria das pessoas, né? Então, eu acho que... e isso se exprime, obviamente, aí deixar para o Thiago falar um pouco também, nas duas grandes tradições intelectuais e políticas que comandam o imaginário, né, pelo menos do Ocidente, mas eu diria do mundo, né, a partir do século XIX, que são o liberalismo e o socialismo, que a gente afirma no texto, infelizmente oferecem muito pouca substância, né, especialmente institucional, para enfrentar esse problema da relação entre esse ideal abstrato da igualdade e a sua operacionalização no mundo prático, com vista à transformação da desigualdade. Porque o modo como esses ideais apareciam nos escritos de autores do século XIX, como John Stuart Mill, ou Marx, ou mesmo anarquistas, Proudhon, havia ali um tipo de vigor que utilizava desses valores, liberdade, igualdade, como um horizonte de expectativas de realização da sociedade, para a sociedade, que era tangível. Só que o século XX meio que domesticou esses dois valores e os transformou em pacotes de organização da sociedade, quer seja do lado soviético, quer seja do lado ocidental, estanques e pouco capazes de prover transformações contínuas na sociedade. E o que toda sociedade contemporânea precisa é transformação. E veja hoje o caso, por exemplo, do que se dá na França, o problema da Previdência. É uma sociedade que tá acostumada a um regime ultra-social-democrata, em que a garantia de direitos substitui, e de forma muito contundente, o valor pela transformação, quer dizer, o gás pela transformação social, há uma aquietação. Qualquer proposta real, não apenas essa do Macron, que não é boa, qualquer uma ia sofrer um tipo de refutação e rebelião que essa vem sofrendo agora. Porque há uma espécie de acomodação à premissa do que se tornou a igualdade no pensamento e na prática da política contemporânea, que é essa domesticação geral, essa pulverização de direitos sociais, e o ideal factível de transformar a sociedade em algo que ela ainda não é, através de instituições que possam, elas próprias, ser alvo de correção. Vocês davam um exemplo da instituição em que vocês trabalham mais cedo, por exemplo, me pareceu algo muito emblemático. Esse ideal vai ficando como que sumido, né? Esquecido do debate. E o que a gente está querendo fazer é recuperar esse ideal. A ideia de que as sociedades devem, de fato, se sujeitarem a transformações constantes, e as transformações se dão por meio das instituições, e com isso o valor a ser perseguido já não pode ser mais o valor da igualdade, nem em sua forma abstrata do século XIX, nem em sua forma domesticada do século XX, mas o valor da grandeza. Excelente. Eu queria tocar, então, nesse ponto, que eu acho que é o mais inovador, que é a crítica que é feita ao pensamento progressista e à via de reflexão, de proposição, que é também progressista. Eu acho que as críticas que vocês fazem
ao liberalismo social-democrata, eu acho que as pessoas já entendem claramente o ponto. Eu acho que é mais difícil de digerir para aqueles que se identificam como pensadores progressistas essa identificação de um problema existente nas diversas constelações de pensamento crítico. Vocês identificam o socialismo, poderíamos falar outros, os movimentos identitários contemporâneos, né? E podemos algumas formas de pensamento mais anarquistas. Poderemos multiplicar diversos exemplos em que há um certo elemento comum que tem a ver com a dificuldade de conciliar teoria e praxis no contexto contemporâneo, e não mais, que é um contexto diferente daquele da emergência dessas tradições de pensamento no final do século XVIII e início do XIX. E essa dificuldade de articulação em teoria e praxis, ou teoria e prática, também está associada com a dificuldade de associar pensamento e imaginação, sobretudo imaginação institucional. Eu queria só focar no primeiro ponto, que é quase que é o resultado dessas duas dificuldades. No pensamento progressista, que é isso que vocês falaram de uma crítica negacionista e até diria negativista. Até o próprio termo soa um pouco estranho, eu acho que foi provocativo, porque negacionismo também tem a ver com negação da realidade. Uma parte da esquerda contemporânea é negacionista, efetivamente, em relação à realidade. Mas também tem o lado negativista, que é essa paralisação na hipercrítica, que acaba fazendo com que as tradições de esquerda contemporâneas, ou aqueles que associam contemporâneas, a própria tradição de esquerda como um todo, tenha dificuldade de lidar com a dimensão do institucional. Seja com o sonho de uma nostalgia redentora, de comunidades que já foram, seja com a ideia de um apocalipse da grande noite da revolução que um dia virá, com certa abertura muito grande para o pensamento imaginativo e uma certa descolada da orientação de uma praxis transformadora. E vocês vão bem nessa orientação de como que pode-se recuperar esse tipo de pensamento progressista por uma praxis transformadora. Queria primeiro escutar vocês falar um pouco mais sobre essa crítica negacionista, negativista, também provocando um pouco assim a ideia de que algumas vezes parece que vocês colocam muitas pessoas, muitos autores, dentro da perspectiva de uma preocupação com a igualdade, e não é necessariamente assim. Por exemplo, o Foucault e umas tradições de esquerda estão mais preocupadas com a autenticidade, talvez, ética, do que propriamente com um projeto de igualdade, né? Queria provocar vocês um pouco para elaborar essa questão da crítica negacionista, negativista contemporânea. Sim, você está coberto de razão. O que você fala, tudo que você falou aí está respaldado no modo como a gente refletiu e escreveu. Nosso objetivo inicial, de fato, nunca foi atacar um autor ou outro, ou reduzir a obra de um autor ou de outro a um aspecto do que a gente critica nele. Na verdade, a seção específica sobre o criticismo negacionista é muito mais a tentativa de colher uma herança geral da soma desses autores, e que se tornou um vocabulário comum, se tornou uma corrente de opinião, mesmo um medidor de como ser intelectual de esquerda, como ser progressista, sobretudo na universidade. Há um outro ponto, além desses que você elencou, na visão dos intelectuais a respeito da questão da igualdade e de como se dirigir a ela. Boa parte desses que nós criticamos e queremos criticar hoje são professores universitários que não têm o menor compromisso com a transformação da sociedade. De fato, muitos dos quais, inclusive, são professores de universidades estrangeiras famosas. Estão satisfeitos com a posição que eles têm lá, mas eles, nessa posição que eles estão, eles podem vender um produto que é um produto de sonoridade para a comunidade intelectual e mesmo para a imprensa, que tem grande penetração quando se mistura com o vocabulário, com a geleia geral do identitarismo, mas que nada provoca do ponto de vista da mudança estrutural das sociedades, da mudança factual delas. Eles são, para nós, os herdeiros dessa miscelânea de pensamentos. Então, de alguma forma, eu não posso dizer que uma Judith Butler, por exemplo, pode ser reduzida àqueles autores que nós mencionamos ali, mas ela é uma herdeira de aspectos do marxismo, de aspectos do Foucauldianismo, de aspectos do pensamento de Rousseau, essa mistura, esse encadeamento de teses,
E, de fato, quando você fala sobre Foucault, a intenção não é dizer que ele é um defensor da questão da igualdade, mas é mostrar como ele se insere nesse mesmo métier de pensadores para os quais a pauta crítica com um forte apelo de ojeriza, talvez até de hostilidade ao que a modernidade é, em seus termos, em sua concretude, ele parece representar um pouco isso à medida que as saídas, ou melhor, de sua obra, como de outros, saídas institucionais reais para os problemas que nós encaramos não podem ser colhidas. Embora a visão propriamente crítica de aspectos da sociedade contemporânea deles sejam, de autores como ele, sejam absolutamente valiosas. Né? A sensibilidade que ele desperta é valiosa. A questão é que esse descolamento entre o compromisso de transformação e o ensaio crítico, ou seja, a proposta, a proposição e a identificação das causas que levam à injustiça, à desigualdade, aos fenômenos que nós consideramos indesejáveis, esse descolamento é um descolamento que não deveria existir. E para recompô-lo, precisamos criticar os críticos. Né? O criticismo negacionista, e como você bem observou, é também, e talvez ainda mais, negativista. Perfeito. Eu complementaria o que o Tiago falou muito bem, com duas observações. Né? A primeira delas é de que, desse conjunto de autores que a gente arrolou nessa primeira parte do texto, né, o chamado criticismo negacionista, que é Marx, né, ele é um exemplar, a meu juízo, mais acabado e desenvolvido do problema que nós estamos querendo ilustrar e atacar, enfrentar, porque Marx ele tem um projeto intelectual e até epistemológico de acoplar a crítica ao que ele chama de capitalismo, né, uma alternativa. O problema é que essa alternativa jamais foi imaginada, jamais foi desenhada, jamais foi pensada. Aí, ao contrário do pensamento dito pelos marxistas de burguês, né, quer dizer, antes das revoluções burguesas, as grandes linhas do pensamento político e do pensamento econômico, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor, se essas grandes linhas são boas ou são ruins, mas elas já estavam pensadas em Locke, em Montesquieu. No pensamento socialista, não, elas foram apenas enunciadas, jamais elas foram, de fato, pensadas. Então, essa lacuna me parece correr como um veneno pelas veias do pensamento progressista, entendeu? E ser exemplar do criticismo. Peguemos, por exemplo, a tradição marxista no que diz respeito à sua análise da política sobre o capitalismo. Quer dizer, há uma crítica sombria e, como disse o Tiago, em muitos aspectos inspiradora e até corretas, mas a essa crítica, a esse exercício crítico, não vem o passo seguinte, que inclusive é implicitamente proposto por Marx, que é a alternativa do socialismo. Quer dizer, o que é o socialismo? Quer dizer, na obra de Marx, por exemplo, o nosso grande mestre Norberto Bobbio diz que você conta nas mãos do dedo as vezes que ele fala sobre o que é o socialismo, entendeu? Ao contrário do que fala sobre o capitalismo, uma radiografia sombria e tal. Quer dizer, aí isso tem um outro problema, que é o problema político. Quer dizer, no século XX, nós tivemos uma resposta marxista a esse problema, que é a resposta do leninismo, o socialismo real, a ditadura do proletariado. Mas isso eu acho que por boas razões, rechaçado por uma grande parte, se não a grande maioria dos progressistas contemporâneos. Então, esse é um primeiro problema, né, derivado, um problema político, também intelectual, do criticismo negacionista, e que exemplifica de forma dramática a problemática que nós estamos trabalhando em multiníveis, né, nessa primeira parte do artigo. Há uma resposta a isso, que parcialmente ela está presente na nossa segunda sessão, que é o neoliberalismo social-democrata, que é a social-democracia, por assim dizer, progressista, transformadora até certo ponto, que foi a social-democracia da primeira metade do século XX e o início da segunda metade do século XX na Europa, o baluarte dela na Escandinávia,
na Alemanha, o capitalismo renano na França e tal, que está em crise grave hoje, né? Mas que experimentou enfrentar inicialmente de maneira institucional esses problemas, por exemplo, como o da desigualdade, mas que, por ser institucionalmente conservadora, essa social-democracia acabou sobrando, especialmente do ponto de vista econômico. Quer dizer, a social-democracia hoje ela é apenas, quer dizer, essa fase terminal dela é a fase, inclusive, que nós, no Brasil e os países periféricos, pegamos. É como se a música tivesse parado e a gente continuasse dançando, entendeu? Que é o negócio da compensação retrospectiva, entendeu? Quer dizer, no auge dessa social-democracia, ela já tinha um problema, que é o problema de apostar tudo na regulação, a regulação do mercado, quer dizer, o direito como uma instância de regulação, e não como uma instância de reorganização. Aí a gente vai para o outro tema, que é o tema do institucionalismo transformador, da imaginação. Quer dizer, você pode ter duas posturas diante da realidade. Quer dizer, do ponto de vista da tradição progressista, você tem a postura do discurso revolucionário, vamos substituir a estrutura existente, problemática, totalmente por uma outra estrutura. A gente viu também que no século XX o resultado não foi dos mais alvissareiros. Você tem a alternativa, por assim dizer, social-democrata puro sangue, né? que na minha avaliação, é a forma de organização sociopolítico-econômica na história que mais dignificou o homem, mas que nem por isso deixou de ter os seus pés de barro, especialmente o seu conservadorismo institucional. E você pode ter uma terceira proposta, que esse conservadorismo institucional ancorado na ideia de regular a realidade, regular o mercado, compensar as desigualdades por meio de uma ação política retrospectiva, de reconhecimento, de distribuição de direitos, poderes e até recursos dentro da ordem estabelecida, sem mexer com a ordem institucional que regula o fundo causal dessa sociedade. Isso é a social-democracia europeia, no que ela tem de melhor. Agora, você pode ter uma outra perspectiva. Aí, claro, não vou avançar nela aqui, porque pode ensejar perguntas de vocês, que ao invés de regular o mercado, ao invés de regular a sociedade, reimaginar os pactos básicos dessa sociedade. Quer dizer, reorganizar essa estrutura, esse fundo causal, que é o grande tema da transformação, e que eu, no início, quando o Lucas fez a primeira pergunta, eu respondi que é o grande tema, paradoxalmente, ausente no pensamento contemporâneo e chocante, ausente entre os progressistas. O Tiago escreveu um artigo de divulgação recentemente no portal Disparada, falando que, dizendo que o identitarismo, né, que é essa ideologia contemporânea, supostamente progressista, ela na verdade, advoga um binômio conservador, que é o binômio de resistência e representatividade. Quer dizer, na resistência e na transformação estão ausentes, e na representação estão ausentes justamente a transformação. Então, acho que esse é o grande busilis, né, dessa questão do igualitarismo no progressismo contemporâneo. Eu só queria finalizar com um ponto, relações que a fala de Sábio foi completa. Apenas para lembrar, voltando ao que eu estava falando a respeito de por que, então, criticar os críticos, né? Uma boa razão é que, no estado em que está o debate público conduzido pelo criticismo, pelos herdeiros do criticismo, fica parecendo que a única alternativa factível, real, para se implementar na sociedade é uma alternativa de redistribuição. E se você olhar do ponto de vista dos ideólogos disso, o grande ideólogo da redistribuição hoje ainda é o John Rawls, o americano. Perfeito. Só falar aqui que isso que o Thiago falou, um amigo nosso, relativamente famoso, leu o artigo, e entre vários comentários, inclusive alguns comentários críticos, ele diz o seguinte, que eu e o Thiago achamos sensacional. Ele falou, uma das coisas que fica muito patente ao ler o artigo é que, diante da loucura, entre aspas, a loucura é essa esquerda que não propõe, que não lida com a realidade. A mediocridade, que é o pacto social-democrata
neoliberal, acaba parecendo razoável, quer dizer, porque é o que, no fim do dia, é o que sobra, quer dizer, vamos tirar as crianças da sala, porque vamos parar de brincar, e vamos operar o que dá aqui. E aí a operação do que dá é o que o Thiago descreveu muito bem em relação à situação existente, né? Quer dizer, é uma espécie de gestão da realidade, né? Sem nenhum intuito, mesmo que pequenino, de mexer na organização básica dessa realidade. E sem nenhum demérito a nenhum desses autores. São gênios, Claro. né? John Rawls, Foucault, são gênios. A questão é o que a gente faz com eles. E o que a gente faz consigo mesmo a partir deles. Perfeito. Então, dando continuidade a essa proposição, né, digamos assim, fazendo o estado da arte, né, diante das possibilidades ou impossibilidades de transformação, de um lado do discurso progressista e do outro lado do que vocês chamam do neoliberalismo social-democrata, né, que diz respeito justamente ao arranjo no qual estamos, né, talvez o arranjo que tenha se instaurado no final da década de 70 e 80 em diante, é o arranjo que todos nós conhecemos muito bem, é uma versão reduzida da social-democracia, eu diria deformada da social-democracia, que, mais uma vez, não aposta em transformação substantiva, mas eu diria se rege pela lógica da inovação destrutiva, né, que é uma coisa que eu não sei se vocês têm pensado a respeito, mas senti falta também dessa... Porque essas duas frentes têm suas lógicas de transformação, apesar de parecerem flertar com a impossibilidade de transformação, cada qual traz a sua proposta de transformação, né? Eu diria que do lado do neoliberalismo social-democrata é essa proposta da inovação destrutiva, que é uma proposta muito bem afinada com uma lógica agressiva de comodificação e expansão da lógica de comodificação, no sentido de que todas as áreas da vida, e aí eu não estou dizendo da vida social, eu digo da vida mesmo, né, podem ser circunscritas dentro desses códigos de comodificação e coisificação. Enquanto do outro lado também existe uma lógica de transformação que, como vocês colocaram, oscila, né, entre uma transformação total que está por vir e entre uma transformação gradual que, na verdade, é reforma e não transformação, né? Que é um dilema, né, da esquerda, eu diria, há muitas e muitas décadas, né, o dilema da reforma e da revolução. Bem, diante disso, o desenho dado é o desenho de um beco sem saída, né? Como se tornasse difícil, ou parece, né, quase impensável a possibilidade de transformação real. Mas antes da gente entrar um pouco mais a fundo nisso, um ponto que a gente não tocou muito aqui, a gente falou da igualdade, mas o avesso também é muito informativo desse argumento, que é o problema da desigualdade, né? Vocês mencionaram a teoria do Rawls, do John Rawls, sobre desigualdade e justiça, mas existem outras perspectivas, né, de filosofia política contemporânea que pensam e têm pensado a desigualdade. Uma que me parece que é mencionada aqui no texto, mas não é totalmente trazida à tona, é do Amartya Sen, né, falando sobre a questão das capacidades, e uma outra com a qual eu tenho pensado dialogado também é a perspectiva da ética de cuidado, que tem a sua própria proposição acerca da questão da desigualdade, justiça e necessidade, né, e que parece, enfim, se engajar pelo menos nas pontas, né, naquelas que têm escrito e pensado nisso hoje, se engajar com projetos de transformação um pouco mais substantivos. Aí eu queria ouvir se vocês dialogam ou pensam nessas outras tradições de pensamento político transformador que não aparecem no texto. Diga, André. Deixa eu só complementar, porque já traz mais elementos à baila, porque eu acho que vocês já vão antecipar um pouco a minha pergunta, se eu deixar para depois. Dentro dessa possibilidade de discussão de diversas teorias, primeiro ponto é que, ao falar sobre essa oposição entre crítica negacionista e a social-democracia, a partir do que o Lucas falou, me ficou mais ou menos claro
que o problema é que essa invenção destrutiva da posição neoliberal acaba se colocando como sendo aquela que fala na criação, e a esquerda não fala em criação. E eu acho que isso é um problema grave, né? A esquerda não consegue pensar o processo instituinte e de transformação institucional via mediações institucionais. E o discurso da atividade criadora, para falar lá Foucault contra ele, né, do fazer viver, né, acaba não sendo posto no âmbito dos pensamentos de esquerda em geral, salvo em algumas posições como a ética do cuidado, que está um pouco vinculada a essa reflexão, mas no âmbito do Ateliê de Humanidades, na parte editorial, a gente tem uma preocupação grande de mudar o registro pelo qual se está se pensando os problemas contemporâneos. Democracia, economia, política. Um autor que eu acho que ele vai numa linha que pode dialogar com vocês é o Pierre Rosanvallon, que a gente está publicando pela Ateliê de Humanidades. Ele tem a fase dele da década de 70 e 80, que mostra ao mesmo tempo a ascensão do neoliberalismo, lá no capitalismo utópico, mas também mostra o esfacelamento do estado de bem-estar. A crise do estado de bem-estar, que já lá ele identifica que o problema não é aquele que uma parte da esquerda hoje pensa que é maldade do neoliberalismo que está destruindo a social-democracia. O problema é que o regime social-democrata entrou em uma crise por diversas mudanças, inclusive a própria forma pela qual ele pensou a resolução do problema da solidariedade e da igualdade, né? Então, a crise da social-democracia ela é um problema que deve ser pensado em si mesmo. E ele vai avançando as reflexões dele nos livros que a gente está publicando, A Mutação da Democracia, que tem até um dos livros que é Sociedades Iguais, que é para repensar exatamente a questão da justiça social, em que eu acho que ele tem esse processo de diagnóstico que tem esse reformismo radical, digamos, que também está em vocês, nessa proposição de vocês, de uma certa lucidez democrática de lidar com um pensamento que não trabalha no nível da generalidade de uma imaginação, mas sim numa visão de democracia como aprendizado democrático, se põe problemas e respostas institucionais o tempo todo. E nos livros também, ele sempre vem com algo de imaginação institucional. Sim. Então, Pierre Rosanvallon, acho que é um autor fundamental para abrir essa vereda aí que vocês estão colocando. Um outro deles, que eu acho que se afasta um pouco de vocês, é o Jean-Louis Laville. Mas eu queria mencionar, porque a gente está publicando agora 2 livros dele, que é o Fábrica da Emancipação e Uma Economia para a Sociedade. O Fábrica da Emancipação vai no sentido que vocês falam, que é essa ideia assim, é necessário retomar a questão da emancipação, mas fora do regime que foi pensado pela esquerda marxista e pela tradição de esquerda em geral. E nisso daí vai no ponto que o Tiago falou, que uma parte dos problemas de esquerda do século XX ficaram presos à solução marxista e ainda mais na forma pela qual uma série de tradições experimentais de esquerda foram postas para o lixo como se fossem socialismo utópico. E o que o Jean-Louis Laville faz é recuperar uma história de associacionismos, das experiências associacionistas que são experimentais, que são aprendizados democráticos, que criam formas de desenhos institucionais, não necessariamente são anti-institucionais, ele até tem todo o cuidado de dizer que é arriscado falar em alter-economia ou alternativa a, porque o que tem que pensar é a pluralidade dos princípios econômicos, os diversos regimes democráticos de conciliação entre solidariedade, democracia e economia. Então, ele vai resgatando uma história, também pensando uma reflexão assim de como é que pode se repensar o pensamento crítico, e vai numa linha do experimentalismo associacionista, que, mais uma vez, não é anti-institucional. Exatamente, o ponto é olhar como que a vida associacionista está ali mostrando soluções já existentes e possíveis na sociedade que o pensamento crítico não consegue ver, porque o pensamento crítico está preso no feitiço da crítica em si mesmo. E muito abstrato, muito dentro do zona de conforto, que, como vocês enfatizaram muito bem, com suas carreiras, com suas posições institucionais, muito bem acomodados também para fazer as críticas radicais, tendo suas viagens de primeira classe e suas bolsas de fomento. Então, é uma posição confortável do pensamento crítico contemporâneo. Jean-Louis Laville, eu acho que ele encaminha bem também. Eu acho que são 2 autores que vão nesse sentido. Para provocar vocês, eu acho que, por enquanto, no que vocês falaram, não tem Jean-Louis Laville, também não tem Pierre Rosanvallon, mas tem Mangabeira Unger. Eu queria escutar
Mangabeira Ung, que é uma presença mais presente no argumento do que parece, porque ele está mais na nós rodapé e tal, mas eu acho que o caminho de vocês é esse. Via Mangabeira Ung, que eu acho admirável, um grande pensador, queria escutar um pouquinho como que vocês se aliam a essa perspectiva dele. Eu acho que eu vou tentar fundir as duas perguntas aqui, os dois comentários, do Lucas e o do André, muito bons, em dois grandes blocos, né, em duas grandes questões que estão interligadas, não por acaso se fizeram juntos. Eu diria que, eu vou pegar, por exemplo, a questão que o Lucas falou da ética do cuidado, né? A crítica que nós fazemos naquela sessão do neoliberalismo social-democrata, eu espero que tenha ficado claro, né? Quer dizer, nós não somos contra a ideia de compensação e a prática de compensação em sociedades com um nível de desigualdade e, por exemplo, de problemas como pobreza extrema que experimentamos no Brasil. Quer dizer, isso é absolutamente necessário, porém absolutamente insuficiente. Isso não pode ser projeto, entendeu? Quer dizer, isso é uma necessidade acessória. Quer dizer, mesmo que nós iniciemos no Brasil agora, por exemplo, um projeto político de transformação estrutural do país, quer dizer, durante um tempo, essa política social compensatória, por exemplo, a distribuição de bolsas, ela vai se fazer necessária, porque é tão extremo a nossa desigualdade e os efeitos dela, como a pobreza, que é impossível, seja do ponto de vista moral, seja do ponto de vista econômico, social, você abrir mão dessa ação, né? Mas há um problema nisso, quer dizer, e aí é o ponto que a gente tentou atacar, né? E que eu estou desenvolvendo num outro artigo, isso não com o Thiago, mas sozinho, que é o que eu chamo da cognição pobrista. Né? E aí eu aproveito para ligar a referência que o André fez ao Mangabeira Ung. Eu estou pegando essa noção de pobrismo dele, embora ele não tenha desenvolvido isso conceitualmente, num texto dele sobre o Nordeste e sobre a orientação da nova república, de maneira geral, né, para aquela região, né, ele fala em pobrismo, que é o quê? O presidente Lula gosta muito, ele se orgulha muito de dizer que colocou o pobre no orçamento. Aí eu retruco, sem tirá-lo da pobreza, que é a administração da pobreza. Quer dizer, o Estado, repito, necessário, mas o Estado se dedica quase que totalmente e é absorvido as suas energias, inclusive as suas energias espirituais, mentais, a administrar a pobreza, entendeu? E não a enfrentá-la, quer dizer, no sentido institucional, de atacar o fundo causal dessa pobreza, que não é nem natural, nem necessário. Quer dizer, isso é fruto de um arranjo, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho importante destacar. Quer dizer, a nossa empreitada é para atacar isso que eu estou chamando de cognição pobrista, entendeu? Que é necessária, porém absolutamente insuficiente para resolver problemas como o da pobreza, que dirá da desigualdade. E isso se liga, eu acho que a questão que o André colocou muito bem também, que diz respeito à aceitação que nós, progressistas, de maneira geral, de maneira ampla, tivemos da institucionalidade política pós-Segunda Guerra Mundial. A ideia de que a alternativa à democracia de baixa energia seja a postura anti-institucional ou extra-institucional, entendeu? Que são os movimentos sociais. Eu não estou pregando contra os movimentos sociais, obviamente. Estou dizendo o seguinte, não serão os movimentos sociais com seus conflitos, seus protestos e tal, que vão resolver os problemas institucionais da sociedade contemporânea como a brasileira, entendeu? Quer dizer, os movimentos sociais são importantes, o calor é importante, mas esse calor tem que ser institucionalizado numa democracia de alta energia. Aí sim, o protesto e a denúncia dos movimentos sociais podem ser fecundados. Fecundados onde? Política e institucionalmente. Hoje eles não são, há uma desconexão completa. Peguemos o caso, mais uma vez, do governo Lula anterior, dos dois governos Lula. Lula teve tudo que um governo pode ter no sentido de tentar, de pavimentação para uma agenda transformadora. Ele tinha o apoio quase integral dos movimentos sociais, não é isso? Ele tinha um apoio parlamentar, congressual absurdo, ele tinha um apoio na sociedade, ele saiu com aprovação de mais de 80%, ele só não tinha o programa transformador, entendeu? Então ficou nessa zona de voltou sem ter.
E voltou sem ter. E voltou sem ter, não, mas eu não vou nem falar agora, não, o Thiago falou, porque. Mas, então, é isso. Eu diria que, voltando aqui às duas questões que o Lucas e o André colocaram, eu diria isso, quer dizer, nós temos que romper com essa lógica do mínimo, né? Quer dizer, o mínimo na democracia e o mínimo na economia. O mínimo na economia é claro que, como o Lucas destacou, há variações, há gradações entre essas perspectivas, então é sempre problemático você colocar tudo num balaio só, num rótulo só, mas eu diria que quer dizer, todas elas, na minha interpretação, fazem uma espécie de separação, um puxadinho entre o econômico e o social. Quer dizer, a nossa ideia, minha e do Thiago, no institucionalismo transformador, é que esse institucionalismo transformador faça o social se ancorar no econômico. Quer dizer, enquanto o social estiver apartado do econômico, da lógica econômica central, não tem jeito, entendeu? Você vai ter só compensação residual. Quer dizer, você tem que reimaginar a estrutura econômica para colocar o social dentro dela. Quer dizer, é a lógica do terceiro setor. Cria um terceiro setor que lida com os danos gerados por uma economia. Perfeito. Repito, é importante que você tenha uma redução de danos, evidentemente, mas isso não vai resolver o problema, entendeu? E aí entra a questão também da lógica institucional da política, né? Aí eu vou deixar para o Thiago falar um pouco também, senão eu monopolizo aqui tudo. Não, você pode continuar falando. Eu só queria comentar uma coisa, dado que eu subscrevo tudo que você disse. Aproveitando que as falas de Lucas e do André poderiam ser seções do artigo da gente, né? A proporção que eles vão colocando pontos ali, isso aí tem tudo a ver de fato. Porque, repare, pegando o que o Lucas fala, citando a ética do cuidado e outras correntes, é evidente que não dá para dar conta de todas as coisas que a gente gostaria, mas o mais importante, talvez, seja algo que está numa frase que foi epígrafe da tese de doutorado do Carlos, sabe? Que é assim, a gente gosta muito dessa frase, que é: nenhum vento ajuda a quem não sabe a que porto veleja. Atribuída a Montesquieu. Nenhum vento ajuda a quem não sabe a que porto veleja. O que se quer dizer com isso? Basicamente, o que mais importa é saber o rumo para onde vamos. As teorias, os métodos, os autores, eles vão ser ali amigos, né? Contribuições, vão ser parceiros, eventualmente descartáveis, para esse direcionamento. O que nos parece é que o pensamento progressista perdeu o rumo. Quer dizer, a orientação foi desfeita para onde ir, em torno, sujeitando a militância e a atividade intelectual a uma agenda difusa do que é a igualdade, perdeu-se, de fato, o horizonte de realização das demandas sociais e econômicas reais dos indivíduos das sociedades contemporâneas. E aí, na fala de vocês, eu senti outros autores que não foram mencionados diretamente, mas John Dewey, por exemplo, aborda o tema da mudança institucional em termos de uma democracia criativa, ou o tema da criação, de um ponto de vista de esquerda, por Cornelius Castoriadis, que é um autor que nos Claude Lefort, dois autores que eu trabalho bastante, Claude Lefort, né, Castoriadis, o pessoal do pensamento político, né? Sim, sem dúvida. Então, há uma pleiade de gente que está aí em torno da gente, e certamente o Mangabeira também. Então, a citação Mangabeira é bem-vinda, a lembrança a ele, porque ele é uma inspiração e ele é um autor que toca em pontos que, para nós, são extremamente sensíveis, são, assim, de importância central. Ele está indo nos pontos que ajudam a mexer com os elementos da sociedade contemporânea que merecem ser, de fato, mexidos, né? E por essa razão a gente subscreve aspectos do pensamento dele e os traz, os reverbera, os discute. Ele, de fato, é uma figura de importância e de peso, como esses outros que nós mencionamos e que, eventualmente, não estão aparecendo no texto com o mesmo destaque. Bom, mas eu só queria fazer esse comentário porque eu estou de acordo com o que o Sábio falou. Eu lembrei do livro do Rosan Vallon, só para o Contra a Democracia, onde ele fala sobre a tendência nas democracias contemporâneas de se afirmarem como soberania meramente negativa, pela crítica, pela resistência, pela contestação, pelo veto, pela desconfiança. Acho que o que você acabou de retratar sobre a questão de esquerda é exatamente isso. Não tem prumo, acaba ficando apenas na negatividade, numa democracia negativa. Acaba rodando no vazio. Ou com um horizonte de expectativas muito baixo. Veja, o que foi que fundou, basicamente, a mentalidade que está por trás da Constituição de 88?
Porque, sob o ponto de vista jurídico, qualquer jurista lê, assim, devidamente instrumentado, lê com os olhos brilhando, considera uma grande Constituição, das melhores de todos os tempos. Então, mas, do ponto de vista filosófico, de teoria social e política, o que é que fundamentou ali? Pelo menos duas grandes inspirações. Uma inspiração é o pensamento da social-democracia, que ficou devidamente encaixada na Constituição de Weimar, na Alemanha. Ali que inspirou uma série de outras constituições ao longo do século XX. E tem a ver com a ideia de que o Estado a função fundamental é prover direitos sociais, os garantir e fiscalizar a execução. O Sábio falou de regulação, né? A ideia do direito como regulação. E outra tradução, outra inspiração intelectual, provém mais dos Estados Unidos, e é o modo como o federalismo foi engendrado ali, né? Foi pensado intencionalmente para inibir o calor, a energia popular no ato de transformação das instituições e da própria vida pública. Então, a ideia James Madison. Madison, exatamente. A ideia de você fragmentar o poder, e é um princípio muito bom, mas para barrar o impulso mobilizador, o que seria uma ação ruim, porque nós precisamos de mais mobilização, não de menos mobilização popular. E com isso, o próprio modo como o sistema de freios e contrapesos é desenhado para impedir que as coisas sejam de fato transformadas. Essa combinação é uma combinação tecnicamente refinadíssima. Mas qual é o horizonte de possibilidade de realização de uma sociedade, com as demandas que nós temos, com o grau de desigualdade que nós temos, que um sistema, que uma Constituição como essa é capaz de resolver? Impasses. Basicamente, ela só promove impasses. Ela é bela, ela é maravilhosa, mas sempre aquele negócio. Nós não conseguimos dar conta de nossa Constituição. Não conseguimos estar à altura dela. Então, tome-lhe PEC. Tome-lhe emenda. Vamos ampliar a quantidade de emendas, de propostas de modificação da legislação, porque essa Constituição simplesmente tem esse princípio, essa dupla face fundadora, que é parte desse mesmo Geist que nós estamos criticando, né? Essa combinação de um igualitarismo que já está fora de seu tempo com um institucionalismo não transformador. Reduz basicamente a política a questões de medidas de redistribuição ou problemas relacionados ao orçamento. Orçamentos e só isso, mais nada. O André, a propósito da referência que você fez ao professor Mangabeira Unger, ele acabou a editora Leia acabou de relançar um livro dele chamado O que a Esquerda Deve Propor, inclusive com um inspirado prefácio, agora pela Leia, um novo prefácio, a segunda edição, e eu sugiro a você e ao Lucas que o convide para vir aqui no Ateliê de Humanidade. Eu acho que ele vai gostar e falar desse livro, especialmente, que ele está lançando, mas de maneira geral da obra dele e tal, entendeu? Brindar o pessoal muita gente deve conhecer, mas quem não conhecer, com o pensamento do professor Mangabeira Unger. Eu complementaria só um último aspecto dessas perguntas que vocês fizeram, que Tiago deu trato a ela agora no final, ilustrando com a Constituição de 88, mas que é um tema que acabou até agora não aparecendo na nossa conversa. Eu acho que seria importante para deixar claro para o ouvinte, ou eventualmente o telespectador, que é o seguinte: a relação entre maioria e minoria. Quer dizer, por incrível que pareça, a esquerda e os progressistas, eles não falam mais para as maiorias, quer dizer, eles falam para as minorias. Aquilo que foi, durante um tempo, uma das críticas centrais da esquerda, por exemplo, ao corporativismo, que é a organização das minorias para tripudiar das maiorias, passou a ser agora, na verdade, a agenda de boa parte da esquerda. Quer dizer, uma agenda acanhada, uma agenda pequena. Não obstante, muitas das questões vinculadas a essas minorias serem importantes, claro, evidentemente, entendeu? Dizem respeito a direitos, dizem respeito a reconhecimento, dizem respeito a dívidas históricas, mas elas não podem ser sequer, não é resolvidas, sequer encaminhadas dentro da lógica de discussão de minorias, entendeu? Elas precisam ser, para serem encaminhadas, colocadas dentro de uma perspectiva que ultrapasse esse arcabouço mental, intelectual e institucional dentro do qual nós pensamos a política, a economia, a sociedade contemporânea. Eu acho que esse é um ponto também, a meu juízo, crucial. Nós não falamos disso diretamente no artigo,
mas é uma consequência direta da nossa reflexão no artigo. Quer dizer, não há caminho para os progressistas e para a esquerda contemporânea que não seja o de se reconectar com as ambições, os desejos, as frustrações das maiorias. Inclusive porque deixada a órfãos, ela vai, como diz Rosan Vallon em seu belíssimo livro, para a extrema-direita. Quem captura essas ansiedades das maiorias acaba sendo a extrema-direita. Por uma razão, a meu juízo, diretamente ligada a essa incapacidade dos progressistas de dialogar com essas maiorias, entendeu? Então, acho que isso é uma coisa também importante de se registrar. Então, aproveitando, né, o papo de maioria, de minoria e escalas de tamanho, a gente pode entrar na conversa da grandeza, né? Na proposta do institucionalismo transformador e na colocação da grandeza como um caminho, né, para se pensar, para se imaginar, né? Tem uma frase do Mangabeira Unger que acho que está nesse livro mesmo, que é muito boa, que o trabalho da imaginação a tarefa da imaginação é fazer o trabalho de crise quando não há crise, né? Que no caso é pensar como as coisas deveriam ser diferentes no momento em que aparentemente não há necessidade disso. Embora que agora acho que mais ou menos todo mundo concorde que há necessidade disso, né? De pensar as coisas como elas seriam se elas fossem diferentes. Então, enfim, queria deixar aberto para vocês falarem sobre a questão da grandeza, a ideia da grandeza e como isso informa a reflexão de vocês. Deixa eu complementar, perguntando só uma coisa em relação à grandeza. É claro que tem muito de Mangabeira Unger nisso, eu queria muito escutar vocês a respeito. Até o livro que o Carlos Sávio mencionou, o que a esquerda deve propor, também deixa claro que essa ideia de imaginação institucional não é fantasmagórica, é muito propositiva. Então, Unger ele é um pensador que está o tempo todo dizendo o que fazer. Isso é muito interessante ao vocês formularem isso. O artigo ele não toca nisso diretamente, só no último parágrafo fala, mas eu tenho certeza que vocês têm aí também toda uma visão também de o que fazer, além de afirmar a grandeza. Mas sobre a grandeza especificamente foi a pergunta, eu só queria colocar mais uma pinçada aí, que até que ponto essa questão de grandeza se diferencia da perspectiva que as pessoas têm de serem empreendedores, que é a imagem que se tem normalmente de grandeza do homem e da mulher popular, que entram dentro do discurso neoliberal, e também, às vezes, a própria extrema-direita mistura um monte de coisa, o soberanismo nacionalista, com uma visão de empreendedor. E eu estou falando de empreendedorismo não no sentido negativo, pode ser no sentido de afirmação da potência das pessoas. As pessoas elas não querem ser assimiladas a uma categoria social. Eu sou isso ou aquilo, muitas vezes. Elas querem ter mais potência de agir, mais capacidade de ser elas mesmas, de criar, de produzir. E eu acho que, atualmente, o discurso que mais pega isso e muitas vezes mobiliza as pessoas é o discurso do empreendedorismo, que pode ser empreendedorismo privado, pode ser empreendedorismo social, pode ser diversas formas de empreendedorismo, que diz, amplie sua capacidade de agir, crie, né? E uma parte das questões sociais tem a ver, talvez, com a ampliação de um efetivo e autêntico empreendedorismo, e não esse empreendedorismo de maquiagem. Perfeito. Começo já por essa parte final, então, porque esse empreendedorismo é apenas uma forma de você estimular a ilusão de que sozinhos os indivíduos podem se soerguer. Os indivíduos podem ter um impulso inicial sozinhos, mas para que haja grandeza é preciso que ela seja implementada como um valor através de mecanismos concretos, que são instituições que tornem isso algo social, não individual, né? Não é algo apenas do discurso, mas é algo de um método da vida social, né? Como ser socialmente. De fato, o tema da grandeza talvez seja o elemento mais mangaberiano do texto. O Mangabeira insiste nisso, e é muito importante o modo como ele organiza esse raciocínio, especialmente em um livro, em minha opinião, que é o The Religion of the Future, que eu acho que foi traduzido agora, né, Sábio? Ou está para ser? Ele vai ser, já está traduzido para o português e vai ser lançado provavelmente agora, ainda no segundo semestre, pela editora Leia, que foi a editora que comprou os direitos da obra de Mangabeira e está
publicando todos os livros que ainda não foram publicados em português. É esse Sim. livro aqui, ó. Preto, bonita edição, essa é um livro muito bom. E aí, em especial, uma reflexão porque são reflexões existenciais. O Tema da Grandeza vem no bojo de uma reflexão sobre qual é o nosso lugar no mundo, né? Qual é a nossa situação enquanto existentes. Mas a nossa reflexão é uma reflexão de natureza social, política e econômica, e sobre isso o Tema da Grandeza informa basicamente o seguinte: nós queremos uma perspectiva de vida social em que os indivíduos sejam menos restritos à herança dos papéis sociais e econômicos que, porventura, o lugar em que eles nasceram os condena a possuir, né? Ou os amarra com. A nossa ideia é fazer com que os indivíduos dependam menos de suas circunstâncias para poderem construir, de fato, laços, afetos e circunstâncias pessoais de vida melhores e, por assim dizer, maiores, né? O sentido de ser maior é muito diferente daquele de ser livre, como os americanos nessa mitologia liberal apregoam, porque a ideia é que se possa constituir laços em que os indivíduos juntos possam desenvolver a grandeza. Não que a grandeza seja o exercício da não coação do outro. Quer dizer, aquela frase conhecida, minha liberdade termina onde a do outro começa, mostra como liberdade não é algo sinônimo de grandeza, né? Grandeza é um atributo da experiência humana coletiva, que se reflete individualmente, mas que tem sua expressão mais genuína na vida coletiva. E no nosso caso, na nossa reflexão, não é uma reflexão sobre a teoria social, política abstrata, é sempre com vistas a pensar o Brasil. Então, nós queremos que essa agenda mobilizada pelo ideal da grandeza seja uma agenda de mobilização da elite política nacional, e que seja parte do discurso nacional, que entre na ordem do dia, como o identitarismo está agora, que concorra com o identitarismo, que forneça as alternativas onde ele nos parece falhar, né? Daí você sabe. Perfeito. Eu complemento essa questão, primeiro fazendo referência a esse livro que o Tiago falou, A Religião do Futuro. Um capítulo particularmente especial para essa discussão da grandeza é o que ele intitula de A Liberdade Profunda. O que é a liberdade profunda? A liberdade profunda é a liberdade de refazer os contextos, basicamente isso. E não só a liberdade de operar sem obstáculos dentro do contexto existente. É a liberdade dos construtores, é a liberdade dos fazedores, é a liberdade daqueles que agem sobre o mundo e não apenas sofrem as consequências do peso das instituições, das regras, das circunstâncias do mundo. É claro que há uma dialética entre essas duas coisas. O construtor, o fazedor, ele também sofre as consequências do mundo. Então, essa ideia é uma ideia chave para a ligação entre a ideia de grandeza no pensamento do Mangabeira e a ideia de liberdade. Mas eu diria que há uma outra chave também para se entender a grandeza do ponto de vista conceitual no pensamento do Mangabeira, que está vinculado a duas grandes categorias que marcam o pensamento dele e que nos influenciam no artigo, né, implicitamente, que é a categoria da transformação, que nós já falamos aqui, que é ausente no pensamento contemporâneo, e a categoria de imaginação, né, especialmente a de imaginação institucional, que é um método, né, e que eu reputo particularmente como a ideia de imaginação institucional como a ideia mais fecunda, dentre várias ideias fecundas, do pensamento do professor Mangabeira. Mas eu não queria ficar na dimensão abstrata, eu queria trazer, e o Tiago fez muito bem em citar o Brasil como um laboratório vivo das nossas preocupações, né? E de que todo o sentido dessa reflexão tem a ver com a realidade brasileira, ela nos inspira, né? E traduzir o ideal, porque o ideal da grandeza no pensamento do Mangabeira, na nossa recepção, ele está vinculado ao processo de engrandecimento. Quer dizer, a igualdade é um meio para se alcançar o processo, no processo de realização dela, como horizonte normativo, do engrandecimento do homem e da mulher comum. Essa é a principal promessa da democracia.
A promessa profunda da democracia é a de engrandecer as pessoas coletivamente, né? Junto, associadamente, entendeu? E aí nós temos um problema no Brasil muito concreto, eu acho que vinculado a isso, que é a educação brasileira. A educação brasileira é, sob qualquer ponto de vista, medíocre. A gente tem que encarar isso com franqueza, que a dramaticidade da situação educacional no Brasil precisa ser vista, entendeu? Nos últimos anos, nós tivemos, nos governos de Fernando Henrique Cardoso e nos governos petistas, avanços, é preciso também reconhecer isso, mas esses avanços ficaram muito insuficientes, avanços principalmente no que diz respeito à inclusão de mais pessoas para dentro do sistema, mas sem nenhuma transformação do sistema. É como você botar mais gente dentro de um vagão todo despedaçado. É claro que é importante incluir, mas é importante transformar a qualidade da educação brasileira em todos os níveis. Mas no ensino básico, no ensino médio, é uma tragédia, é uma coisa chocante. E a grandeza, ela se traduz no debate sobre a educação brasileira, basicamente numa ideia muito simples e que atravessa o pensamento educacional brasileiro de figuras como Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro e Mangabeira Unger, que foi o grande ideólogo do fracassado projeto da Dilma Rousseff de Pátria Educadora, que deu nome, inclusive, ao slogan do seu governo, né? Fracassado porque ela foi a piada do poder, quer dizer, não chegou a ser implementado, que é a ideia de capacitação dos brasileiros. Quer dizer, o Brasil é um laboratório de engenho, de energia criativa, completamente perdida pela incapacidade das pessoas. É um milagre que uma parte da economia brasileira consiga funcionar de forma relativamente razoável, tendo em vista a incapacidade generalizada de grande parte da força de trabalho no Brasil. É um negócio chocante, entendeu? Então, a tradução do ideal de grandeza no contexto brasileiro e numa questão concreta é na capacitação dos brasileiros, quer dizer, deixar os brasileiros de pé. Os brasileiros estão de joelhos hoje, entendeu? A grande maioria dos brasileiros. Eu agora, e acho que todos nós aqui, né, estou assistindo isso na universidade, quer dizer, a gente recebe uma grande parte dos alunos, que evidentemente são vítimas, porque eles não são responsáveis por isso, totalmente incapacitados, são pessoas que são quase analfabetos funcionais, eles não sabem ler e escrever, entendeu? Não sabem fazer uma operação. Mas não é só o problema, então, quer dizer, como é que se traduz esse ideal de grandeza numa questão concreta, dramática, da vida econômica, social, institucional brasileira contemporânea. Então, eu acho que esse é um ponto. O outro ponto, de respeito, a gente fala, claro, de forma resvalada no artigo, na parte final, que tratamos, acho que na conclusão, que é a questão da propriedade. Quer dizer, o pensamento social e político também dos últimos 150 anos abandonou o tema da propriedade. Essa é a grande verdade. Quer dizer, a ideia de que a propriedade privada ela é a única forma institucional de existência exitosa da propriedade e que ela é a base cognitiva e institucional da economia de mercado, do capitalismo, isso é um fetiche, evidentemente, e um fetiche que cobra um preço muito alto, e que a esquerda, aí pelas razões que nós colocamos na primeira parte do artigo, o criticismo negacionista, Marx, por exemplo, quer dizer, a ideia de Marx é acabar com a propriedade privada, suprimir a propriedade privada, e não transformar a propriedade privada em várias formas de propriedade. Uma das grandes descobertas do pensamento jurídico do século XX é a de que a propriedade é um peixe de direitos, né? A propriedade não é algo absoluto, ou pode não ser concebido juridicamente como algo absoluto. Isso teve pouquíssimo impacto, pouquíssimo desiderato. Por quê? Porque a lógica institucional do progressismo mais consequente, que é o progressismo da social-democracia europeia, ela apostou tudo no direito público, na ideia de regulação, e não na ideia de reinvenção, reorganização do mercado, da propriedade, do contrato, que é o direito privado. Então, tem que repensar o próprio econômico. O econômico exatamente. Em articulação com o social e com o político. Perfeito. Aí, qual é o resultado prático disso? O resultado prático disso é que à direita, vamos colocar assim, foi entregue o tema da propriedade, o tema do contrato, o tema da reorganização. Como essa direita não quer reorganizar nada, ou pelo menos não no sentido de democratizar a propriedade,
de refazer os contratos para incluir mais gente de maneira diferente na economia, quer dizer, a gente fica com essa caricatura de direito transformador, que é a ideia de regulação. Vamos regular o mercado. E o mercado, coitado, quer dizer. Então, eu acho que a recuperação do tema da propriedade é, do ponto de vista socioeconômico, a expressão maior da grandeza no pensamento contemporâneo. Quer dizer, nós sermos capazes de nos reapropriarmos disso, entendeu? Da discussão. E aí, mais uma vez, já que o André citou o Mangabeira, eu reputo que esse é um dos melhores livros do Mangabeira, um dos que eu mais gosto, justamente pelo seu apelo prático, que é o livro A Economia do Conhecimento. Quer dizer, que é a discussão concreta de como democratizar essa etapa do capitalismo, se você quiser usar essa categoria contemporânea, em que duas características são muito importantes e distintivas e que tem a ver com os ideais. Alguém citou, não sei se foi o Lucas, se foi você, o socialismo utópico, e até mesmo uma parte dos ideais de Marx, do trabalho livre e tal, que foi proporcionado, quer dizer, obviamente que restrito a uma vanguarda encastelada, né, quer dizer, insulada e não democratizada, que é a ideia de que, na vanguarda dessa economia do conhecimento, o trabalho se parece muito com, quer dizer, a atividade produtiva se parece muito com a atividade científica, né? No sentido do experimentalismo permanente. E, de outro lado, nessas empresas mais vanguardistas, nessas ilhas, né, de vanguarda produtiva, as atividades de execução e supervisão, que são muito rígidas no modo de produção anterior, que é o Fordismo, elas desaparecem, quer dizer, então, e você perde, portanto, você ganha essa vinculação entre execução e supervisão, no sentido da possibilidade de criatividade, de experimentação, de criação, mas isso não porque institucionalmente está confinado num grupo, numa franja muito restrita, a um grupo muito restrito de pessoas. Quer dizer, uma das grandes tarefas de engrandecimento econômico contemporâneo, para usar essa linguagem, é justamente democratizar a economia do conhecimento. E essa democratização da economia do conhecimento requer justamente a reinvenção da forma de organizar o mercado, por exemplo, entendeu? E da relação do mercado com o Estado. Isso tudo está nesse livro aqui. As próprias ideias de gestão, de empresa, de organização, tudo isso tem que ser repensado. Perfeito, entendeu? Mas aí você vê... É pensado como um tema da esquerda também, né? A questão perfeito. não é... Como que essa agenda do engrandecimento, pelos 3 tópicos que eu toquei aqui, a liberdade profunda, a educação e a economia, propriedade e economia do conhecimento, como que a esquerda contemporânea não tem quase absolutamente nada a dizer sobre isso. A esquerda convencional, a esquerda tradicional, entendeu? Porque está presa na ideia de trabalho assalariado, no regime da sociedade industrial. Perfeito, entendeu? Quer dizer, eu volto àquela metáfora que eu falei no início. A música parou e, infelizmente, os esquerdistas continuaram dançando, entendeu? Quer dizer, a gente tem que acordá-los, né? Tiago. É isso, concordo plenamente. Queria... Então, encaminhar para a nossa conclusão. Se alguém tiver mais algum comentário, quiser deixar alguma recomendação de leitura sobre o tópico, alguma outra coisa assim, quiser fazer algum comentário final, o espaço fica aberto. André, Tiago. Queria só agradecer a vocês, tá? Deixa eu falar primeiro, depois vocês falam. Considerações finais. Agradecer a vocês. Excelente conversa. Bateria de Humanidades no que puder ajudar também a aprofundar esse debate. Vai ser ótimo. Esperamos algum dia fazer alguma conversa com o Mangabeira Ung. Eu acho que a republicação do que a esquerda deve propor é uma boa oportunidade. Eu acho que essas ideias têm que circular, a recepção tem que ser bem feita do livro, a gente pode colaborar nisso. E também sugiro que a gente faça uma conexão com o Jean-Louis Laville, Uma Economia para a Sociedade, a Fábrica da Emancipação, que eu acho que vai bem nessa linha. Eu acho que dá uma boa diálogo, uma boa fricção de ideias, essa perspectiva de repensar o econômico a partir dessa conexão de solidariedade e democracia, dentro dessa perspectiva em que eu acho que se há uma chave aqui de leitura, além dessas que foram utilizadas por conceito de Mangabeira Unger,
é de um pragmatismo, né? A perspectiva de um pragmatismo experimentalista, eu acho que é um dos grandes desafios da esquerda pegar isso e não deixar com a direita. E eu acho que tem aí um diálogo possível do Lavílio com o que vocês estão propondo. E, claro, Rosão Valon. Então, a gente pode também fazer diálogos em torno dessas publicações do Ateliê de Humanidades, com o que vocês estão fazendo, e também com o Mangabeira Unger, e ajudar a recompor o pensamento progressista dentro do ambiente do século XXI. Né? Dançar outra música. Muito bom, eu só quero agradecer a todos vocês pelo convite e parabenizar também pelo modo como vocês conduziram a nossa conversa. E quando a gente tiver publicado o nosso livro, a gente manda uma cópia para vocês. Vai ser um prazer. Agradeço muito. Perfeito. Eu também quero agradecer a oportunidade aqui de conversar com vocês e parabenizá-los pelo preparo, quer dizer, uma conversa muito, muito instrutiva, agradável para nós, né, Tiago? Acho que para o ouvinte e possível telespectador. E dizer que a nossa pegada ela está muito vinculada à ideia de resgate da noção de transformação. Eu acho que progressismo, esquerda, tem que estar vinculado à ideia de transformação das estruturas institucionais e das estruturas socioeconômicas das sociedades contemporâneas. Não vincular isso, quer dizer, não vincular esquerda e progressismo a essa transformação na verdade, desligar o ímpeto histórico da esquerda, né? O sentido da esquerda. Né? O sentido da esquerda é esse, na nossa percepção. É isso, agradecer e parabenizá-los pelo trabalho. O Carlos falou, só agradeço a vocês mais uma vez pelo convite e pelo papo, que é um papo assim, no meio da semana, é revigorante, é regenerador, vale a pena, é muito gostoso mesmo. E também, se vocês, para o que precisarem, qualquer conversa, qualquer troca, estamos aí, né? Esse tipo de interlocução é muito valiosa para mim. Com certeza, com certeza. Pode deixar que a gente convida vocês de novo. Então a gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.